Dando continuidade ao nosso estudo das Escrituras Sagradas, hoje a gente vai falar de uma passagem bíblica que você vai encontrar no Evangelho de Lucas, de Mateus, no de João. Ela tem várias passagens. A gente separou uma aqui, está em Mateus 20:12, que é Jesus no templo. Então Jesus tomou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Hoje o debate vai ser sobre esse ponto. Bom, essa passagem é meio polêmica, né? Essa passagem ela mexe um pouquinho com as pessoas porque mostra um Jesus diferente do que a maioria tem. As pessoas têm um ideal de Jesus, um cara tranquilão, né? Um cara de boa. Ele não vai sair virando barraca, não vai sair fazendo uma série de coisas. E é claro que existem muitos níveis de interpretação para essa passagem. A gente pode pensar de maneira literal, a gente pode pensar de maneira mais simbólica, e a gente vai desenvolver um pouco mais isso. Mas talvez a parte menos polêmica e que é igualmente importante em relação a essa passagem é sobre o templo, né? Porque eu acho que todo mundo concorda, ou pelo menos a maioria das pessoas concorda, que ali não estava acontecendo coisas muito legais dentro daquele lugar que, teoricamente, era voltado para algo sagrado, né? E aí é importante que a gente entenda que, óbvio, ali na história, na passagem, a gente está falando de fato de um templo religioso, mas a gente precisa entender que o templo religioso ele não é literalmente só a estrutura, só o prédio, só o lugar físico. Quando a gente fala desse templo e das coisas que acontecem nesse templo dentro dessa passagem e várias outras, a gente precisa entender que o templo, para além do centro da igreja que a gente vai, ou seja lá do lugar que for, ele está dentro de nós. Ele está na nossa casa, ele está nos espaços que a gente frequenta, ele está nas coisas que acontecem relacionadas às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Tudo isso é o templo que está ali. E aí a gente precisa observar se nesse templo estão de fato acontecendo coisas que são conectadas com o sagrado, no sentido de serem coisas voltadas para o amor, coisas voltadas para a benevolência, para o bem-estar próprio e dos outros que estão ali. São coisas voltadas para a materialidade, para coisas vis, para enganar os outros, para passar a perna, para tirar vantagem. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O templo, antes de tudo, somos nós. Eu acho que um segundo ponto que a gente precisa debater é que, como o João bem falou, né, o templo somos nós, o templo não é necessariamente uma casa, mas o que faz de um templo, né, o que faz de uma casa um templo, né, isso é uma coisa interessante. Sim. O que faz você atribuir o valor de templo a uma certa construção é justamente você entender que naquele lugar ali vive a divindade. O templo é a casa de Deus, é a casa da divindade, é onde ele, lá do Altíssimo, ele baixa para poder habitar, é onde você consegue ter contato com ele, é onde você vai para conseguir interagir diretamente com ele, né? Então, sim, nós somos o nosso próprio templo, mas a gente só se converte em templo a partir do momento que habita uma divindade ali. É claro que, se a gente for extrapolar muito lá para cima, a gente vai entender que sempre habita uma divindade ali, porque todos nós fazemos parte dessa divindade, todos nós somos seres, por consequência, divinos também. Mas vamos descer um pouquinho o sarrafo, vamos analisar aqui embaixo. Na maioria das vezes, né, vamos nos autoanalisar, né? A gente está agindo, nós somos templo, né? Ou nós somos casa de comércio, né? Porque no final das contas não tinha nenhum problema no que estava acontecendo ali. O problema era estar acontecendo ali, né? A gente vai entender, né? Essa passagem ela acontece antes da Páscoa. A Páscoa era um momento onde a cidade de Jerusalém ficava tipo Réveillon Copacabana, sabe? Tipo, todo mundo ia para lá, todo mundo queria fazer seu sacrifício, queria festejar, né, essa passagem tão importante para o povo judeu. E quando eu digo todo mundo, é quase todo mundo mesmo, porque não ia somente os judeus, iam os outros povos, iam pessoas de outras nações. Então, muitas pessoas convergiam para o mesmo local e algumas pessoas vinham de muito longe. E essas pessoas que vinham de muito longe não tinham condições, às vezes, de transportar os seus animais para o sacrifício. Então, onde há demanda, né? Os comerciantes já pensavam, vamos vender, porque aqueles que não puderem trazer, a gente vende. Tudo bem, até aí sem problema nenhum. Outra coisa também, né? As pessoas vinham com moedas que não eram moedas daquele local, então você precisava ter os cambistas que iam fazer a conversão, né? Então, beleza. Vendedores de animais para o sacrifício e os cambistas, é o que a gente precisa. Show de bola. O problema é que
eles estavam no templo. Ou seja, eles estavam fazendo algo que não condizia com aquele local, né? Muito provavelmente não, né? Se eles estavam no templo, eles tinham permissão dos sacerdotes. Ou seja, algum faz-me-rir também acontecia ali. Não sei, não temos provas, mas fica aí o exercício de imaginação de cada um de vocês. A questão toda de Jesus, a revolta de Jesus, não era com a prática, e sim com o local da prática. Porque o templo é um local sagrado. Imagina, o templo não é a sua casa, o templo é a casa de Deus. O templo é a morada dele, é a morada daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Você, a partir do momento que você usa, nem que seja o pátio, porque eles estavam no pátio, eles não estavam dentro, não importa. No momento que você está dentro do perímetro do templo, fazendo coisas que não são, como o João falou, que são coisas mundanas, que são coisas materialistas, que não são coisas que visam o sagrado, que visam uma sacralização da vida, você está profanando o templo. Você está fazendo daquela casa que não é sua, né? Vamos colocar assim, aquela casa que não pertence àquilo, aquela casa não pertence aos mercadores, aquela casa não pertence aos cambistas, porque aquela casa pertence a Deus e a tudo aquilo que a gente entende como sagrado. Então pertence ao amor, pertence à generosidade, pertence à benevolência, pertence às virtudes, é uma casa de virtudes. Se você entra nessa casa de virtudes e começa a praticar coisas que não são tão virtuosas assim, talvez você esteja agindo um pouco errado. Só talvez, né? E aí, interpretando essas questões, fica um alerta para a gente nos dias de hoje. Hoje a gente vai encontrar muitas instituições ditas religiosas, muitos lugares que se denominam templos. E de fato, se a gente parar para pensar numa oitava mais alta, se a gente levantar um pouco o sarrafo, Deus está em todos os lugares, né? A gente até vai encontrar uma passagem bíblica que vai falar: onde 2 ou mais estiverem ali falando sobre mim, ali eu estarei. Então você não precisa estar num lugar específico denominado templo para que isso aconteça. Basta você ter essa elevação moral, essa elevação espiritual para buscar aquilo que é o sagrado, que ali será o templo em si. E como nós somos deuses, né? Jesus também disse isso, nosso corpo também é um templo. É claro que isso tudo é numa oitava mais alta, mas se a gente parar para prestar atenção, significa que em qualquer situação da nossa vida, nós devemos levar em consideração aquilo que é sagrado. Não fazer comércio. Tudo bem, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não significa que você não tem que comprar, lá naquela época, o seu animal para realizar o seu holocausto. Não significa isso, que você deve abolir as regras e tudo mais. Mas significa que você deve saber quando fazer isso. Você deve fazer aquilo visando o sagrado, não visando lucro, não visando ostentar para as outras pessoas. E da mesma forma, aquela pessoa que está realizando a venda, se ela quer realizar essa venda no templo, porque tudo acaba sendo um templo, ela não tem que estar ali visando mamon. Ela tem que querer Deus, alcançar Deus. Então a prática dela de vender aquilo não é para ela enriquecer, mas para ela auxiliar essa comunidade a alcançar esse sagrado. E a gente chega na parte polêmica da passagem, né? Que é justamente a postura, o ato de Jesus diante de tudo isso que a gente está mostrando, né? Então a gente começou falando sobre isso para embasar ou tentar chegar próximo do que passava na cabeça de Jesus e das outras pessoas que tinham consciência dessas coisas naquela época, naquele momento, e que viam aquilo ali acontecendo. E por mais estranho que possa parecer a imagem de Jesus cegando, derrubando, né? Algumas pessoas vão falar que não foi Jesus que derrubou, mas foram seus seguidores, numa tentativa de afastar da imagem de Jesus o que seria algo tido como violento, algo tido como agressivo. E a gente precisa entender essa passagem de forma simbólica, a gente precisa entender o que ela está tentando passar para a gente. Porque independente dele ter de fato virado a barraca ou não, o ensinamento por trás desse gesto ou dessa ideia é que a gente precisa sim ter indignação em relação às coisas que estão profanando aquilo que é sagrado. Né? Não significa que eu vou ser violento, não significa que eu vou despejar a minha raiva ali, mas significa que eu preciso entender que aquilo é errado e eu preciso me colocar energicamente em relação a essas coisas. Eu preciso ser firme, e não só dentro do templo com as lojinhas, mas sempre na minha vida. Quando eu vejo alguma injustiça, quando eu vejo alguém tirando proveito de outra pessoa, eu não posso passar alheio a esse tipo de coisa. Eu preciso olhar para isso
como algo que precisa sim ser evitado, como algo que precisa sim ser corrigido. É óbvio que a minha intenção é muito importante, porque a minha intenção vai dar o tom da maneira com a qual eu vou agir naquela situação. Existe grande diferença, a gente já debateu isso em vários momentos, entre ser firme, entre ser enérgico e ser violento, em perder a razão e ser descontrolado. São coisas muito diferentes. Mas existem momentos sim onde a gente precisa falar um pouco mais alto, que é diferente de gritar. Existem momentos sim onde a gente precisa, talvez não diretamente, mas derrubar as lojinhas, derrubar as barraquinhas que estão ali. E a gente precisa principalmente, como a gente falou que o templo também está dentro de nós, olhar para as coisas que estão dentro de nós e que são esses comerciantes, que são essas coisas profanas, e agir de forma firme com elas também. Não para que a gente se culpe pelo fato de elas estarem ali, mas para que a gente não seja passivo, para que a gente não seja permissivo em relação a essas coisas. Existe muita injustiça, tanto dentro quanto fora de nós. E se a gente é permissivo em relação a isso, com a ideia de que nós estamos sendo pacíficos, a gente permite que essas coisas se perpetuem. Então, se nós somos tolerantes demais em relação à intolerância, nós somos cúmplices dessa intolerância, tanto dentro quanto fora de nós, mais uma vez. Então é importante que a gente veja essa imagem de Jesus, não como alguém que necessariamente saiu quebrando tudo para que a gente saia quebrando tudo, mas para que a gente saiba o momento certo de agir e que a gente haja com assertividade. Eu queria fazer um adendo, que você falou que essa passagem tende a ser muito estranha para a maioria das pessoas. É verdade, embora nunca tenha sido estranha para mim, mas é verdade. A questão essa passagem ela é estranha, porque é um ato que as pessoas não imaginam Jesus fazendo. Sim, é um ato que as pessoas não imaginam o Jesus que elas imaginam fazendo. Sim. Não o Jesus real, mas sim o Jesus que elas criaram, o Jesus que elas inventaram, o Jesus que elas idealizaram. A ideia deturpada do cordeiro, né? Sim. Como se cordeiro fosse uma coisa mansa. Só nunca viram. Quem nunca pegou no cordeiro na vida, nunca viu um de perto, vai saber. E acho que até uma ideia que nos é passada de submissão, né? de passividade, de ficar ali quietinho e tudo mais, como se isso fosse algo a ser almejado. Exatamente. E não, Jesus não era isso. Então, assim, a gente tem que tomar, primeiramente, muito cuidado com o que a gente imagina Jesus fazendo pelo Jesus que nós criamos. E não pelo que o Jesus realmente é. Não é porque você tem problemas com violência, com agressividade, que Jesus tinha problemas com violência e agressividade. E vamos combinar, o que ele fez nem violência é. Porque ele não chegou batendo em ninguém, ele não chegou chutando ninguém, ele virou barracas e quebrou gaiolas de animais e deixou os animais fugirem. Fazer uma comparação para ficar um pouco mais didático. Imagina só, que nem acontece muito em filme norte-americano, né? Os pais saem, os filhos fazem a festa. Sim. Aí os pais chegam em casa e percebem a festa. Eles não saem batendo em ninguém. O que eles fazem? Acende a luz, desliga o som, acabou. Acabou a festa, né? Acabou a festa. Ele trouxe o ambiente de volta àquilo que o ambiente deve ser. E ele trouxe da forma que tinha que ser. E da mesma forma que não adianta o pai chegar e tentar falar com um bando de jovem ensandecido para acabar a festa, não, ele tem que de fato fazer a festa acabar. Não tinha como Jesus chegar ali e falar: meus queridos, vamos, por favor, não façam isso, porque isso não é legal, isso aqui é uma casa de oração, isso aqui não é bacana. Não, as pessoas não nem ouvir ele. Imagina uma feira. Vocês já estiveram numa feira? Imagina uma feira. Imagina uma feira. Você realmente acha que Jesus ia conseguir, ele mesmo sendo ele, nossa, ele ia ter que ter um amplificador ali muito bom para conseguir fazer com que as outras pessoas ouvissem ele. Ele ia ter que se elevar mais do que no Sermão do Monte para conseguir fazer com que aquelas pessoas ouvissem ele. Então ele fez aquilo como o João falou, ele foi assertivo, ele fez o que precisava ser feito no momento certo. E a gente vai chegar no momento da nossa vida que a gente vai estar nessa mesma situação, nesse templo profanado por questões internas, externas, por questões injustas, por questões errôneas. E a gente precisa ser, como o João bem disse, firmes. A gente precisa saber o momento certo de chutar o pau da barraca, o momento certo de ser incisivo. Isso não é ser violento, isso não é ser agressivo. Como eu disse, se você tem problema com violência e agressividade, entenda que você tem esse problema, porque a maioria das pessoas tem, mas não significa que Jesus tinha. Jesus sabia sim ser enérgico, ele sabia sim utilizar de uma maior intenção física, vamos dizer assim, sem ser dominado por isso. Jesus poderia até inclusive utilizar da raiva, porque sim, ele era humano e sim, ele tinha raiva. Agora eu estou profanando completamente isso. Jesus era humano e sim, ele tinha raiva, só que ele saberia usar a raiva
como senhor dela e não como escravo. Ele não seria usado pela raiva. Ele não perderia o controle e sairia tendo atos raivosos. Ele usaria aquilo que ele tem para um determinado fim que fosse justo, que naquele momento valesse a pena utilizar da sua raiva. Nesse momento do tempo, eu não estava lá, se estava não lembro, mas é bem possível que ele tivesse usado a raiva sim, porque a indignação dele é uma certa forma de raiva. Sim. Ele vê uma situação completamente absurda e ele vê as pessoas vivendo nessa situação absurda como se ela fosse normal, e isso gerou uma indignação nele, então aquela raiva dentro dele que ele tinha, ele dominou ela e botou ela para fora de uma forma assertiva, de uma forma correta, controlada. Exatamente. Então, mais uma vez, não existe, né? A gente fala disso sobre o nosso vídeo sobre o Zen, se você não assistiu, assista. Não existem coisas certas, coisas erradas, é óbvio. Aqui embaixo existem, mas o que vai fazer algo ser certo ou algo errado é o nível de controle que você tem sobre aquilo e a sua intenção ao fazer aquilo. A intenção de Jesus era das melhores possíveis. O controle dele era absoluto naquela situação. Controle que eu digo não da situação, mas de si mesmo. Então ele podia agir daquela forma. E ele agiu. Um ponto que você trouxe bem interessante também, Patrick, que é importante a gente se destacar, né, é que nós como seres humanos, nós somos seres adaptáveis. Aquilo que começa a se tornar comum para a gente começa a aceitar. Então, o comportamento de Jesus ao virar as barracas, ao acabar com aquela balbúrdia que estava acontecendo no templo, era justamente mostrar, a gente não pode aceitar aquilo que é errado. Porque se a gente aceita aquilo que é errado, e depois aceita, e depois aceita, e depois aceita, a gente esquece do que é o certo. E a prática do errado, mesmo feita de maneira reiterada, mesmo feita por todo mundo, não se transforma em certo. Diante de uma coisa errada, nós temos que saber nos colocarmos, se colocar da maneira correta, saber quando a gente pode ou não pode intervir, mas acima de tudo, a gente não pode perder o controle, porque se a gente perde o controle, a gente torna a situação ainda mais errada. Jesus, ele conseguiu virar as coisas porque ele tinha o controle da raiva, ele tinha o controle da sua força, ele tinha o controle de todas essas coisas. Né? Ele já tinha passado pelas provações no deserto, ele já tinha sido batizado, saído das águas, olhado para o alto e visto a pomba do Espírito Santo. Ele e o Pai eram um só. O nosso caminho é fazer com que a gente também possa agir como Jesus, como ele mesmo disse. Se vocês soubessem o poder que vocês têm, vocês fariam coisas maiores do que eu faço nesse momento. Se a sua fé fosse do tamanho de um grão de uma mostarda, você viraria para aquela montanha e tiraria ela do lugar. Você tirar a figueira daquele lugar e colocar em outro lugar. Mas para isso nós precisamos nos olhar, ter controle de nós mesmos e sabermos que nós estamos fazendo aquilo não porque as nossas paixões, não porque Mamon está nos chamando, não porque César está nos chamando, mas porque dentro de nós habita essa pomba do Espírito Santo. Dentro de nós existe essa conexão com o sagrado. E ao transbordar essa conexão com o sagrado, a gente vai sempre fazer da maneira certa. Mas para isso é preciso se conhecer. E também é preciso saber, como João falou, das injustiças que temos dentro de nós e das injustiças que existem do lado de fora. Saber se colocar sempre que possível, de maneira enérgica, de maneira pontual, de maneira contundente, para acabar com essas lojinhas que estão transformando esse grande templo, que é essa morada de Deus, que é o nosso planeta, que é o universo, num grande comércio. Deixando de ser uma casa de oração e se tornando uma casa de trocas, de negociação, onde quem manda não é Deus, é Mamon. Onde quem manda não é Deus, é César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas para isso nós precisamos saber o que é de César e o que é de Deus. E é muito interessante, né, debater sobre essas passagens, enfim, sobre esses temas é sempre muito legal. E se você gostou também, se você quer fazer parte desses nossos debates, se você quer conhecer um pouco mais dos nossos grupos de estudo e saber como você pode entrar e fazer parte deles também, você pode ir em catarse.me/pedra de afiar e lá você vai encontrar várias outras informações sobre o nosso projeto, como você pode fazer parte dele e também como você pode nos ajudar a mantê-lo. É engraçado, né? Como é que um estudo, em tese polêmico, tá tranquilo, né? Vocês perceberam que não há nenhuma polêmica nessa passagem, né? Apenas a polêmica está dentro de nós, né?
Se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e clica no sininho de notificações para que você sempre seja notificado e saiba quando sair vídeo novo. E até a próxima. Tchau, tchau.